A pós-modernidade traz consigo aquele desejo de conquistar, de cada vez ter mais coisas. Tudo que eu tenho, tudo que eu faço, talvez é o sinônimo de sucesso, do que me faz me destacar. E isso faz com que a gente não consiga aproveitar nosso tempo para nada. Então vai falar que o tempo talvez hoje seja algo mais valioso que as pessoas possam ter. Isso com certeza refletiu na alimentação, né? Então, além desse reflexo da pós-modernidade, eu tenho que ter, correr para ter as coisas, existe todo, né, um avanço aí da indústria, interesses por trás disso, implícitos, que os alimentos processados, os alimentos preparados, eles vão trazer as facilidades para que você tenha mais tempo para poder conquistar as coisas. E na realidade, na minha percepção, isso é um retrocesso enorme. Eu acho que não é só na alimentação, as pessoas têm que voltar mais para si e rever prioridades, inclusive na alimentação. Entender que se a pessoa quiser pensar, meu corpo é uma máquina humana, o que eu estou fazendo na minha máquina, né? Como que eu estou cuidando dela? Porque em muitas palestras eu costumo perguntar assim, eu gosto de dar exemplos. Se você sabe que um posto está vendendo um combustível adulterado, você vai abastecer nesse posto? Não, de jeito nenhum, que absurdo. Eu falei, agora o teu carro é obrigado, teu carro / seu organismo, é obrigado a receber uma comida adulterada e de boa, né? Quer dizer, quais são as implicações? Ou seja, você tem mais cuidado com o teu carro do que com a tua saúde, com a tua máquina humana. Então eu tento trazer esses exemplos porque muitas vezes as pessoas não conseguem parar para fazer essa reflexão. E eu acho que tem que haver uma mudança. E acredito que as pessoas, a sociedade, ela está ansiando por essa mudança de sentido. A pós-modernidade trouxe muito esse conceito de superficialidade, de coisas rápidas, porque eu tenho muita coisa para fazer e tal. E eu acredito muito que o grande segredo da vida, ele consiste nas pequenas coisas. Sabe? As pequenas coisas fazem grande diferença e trazem muito sentido. Pelo menos na minha vida, e eu tenho visto assim, que as pessoas quando conseguem mudar um pouco o ritmo e fazer reflexões do que faz sentido e trazer mudança, isso inclusive na alimentação. E muitas vezes eu percebo que existe um marketing negativo, sabe? Porque você se alimentar corretamente não é uma coisa difícil. Tanto é que a gente tem alguns colegas na área que eles têm a seguinte frase, né? Desembale menos e descasque mais. Então tem aquela ideia, sabe? O alimento orgânico é muito mais caro. Será? Acho que não. Eu acho que hoje em dia a gente já tem grandes opções. Então é uma busca, né, de entender que talvez boa parte dos sentimentos que a pessoa está vivendo ali, de sintomas que estão roubando a qualidade de vida, como ansiedade, irritabilidade, um sono péssimo, enxaqueca, até mesmo depressão, eles estão ligados com essa alimentação ruim. E às vezes as pessoas não conhecem isso. E eu gosto muito, me motiva muito a ideia de poder falar com as pessoas sobre isso. Pequenas mudanças na alimentação com certeza farão grandes diferenças benéficas para a saúde e para a vida delas. Meu objetivo é lidar com essa situação, mesmo pelo meu perfil, é lidar com muita sabedoria e com equilíbrio, né? Volto a dizer que equilíbrio é uma palavra que faz muito sentido na minha vida. E eu entendo que eu prefiro trazer conhecimento aplicado na vida das pessoas, trabalhar lá na ponta, porque a indústria, se a gente for analisar, ela vive para ter lucro, né? E o perfil, e eu já tenho visto isso ao longo dos últimos 3, 4 anos, a atividade do consumidor, a exigência do consumidor muda muitas vezes o comportamento da indústria. E como que o consumidor tem feito isso? Ele tem tido mais acesso à informação e ele simplesmente tem ficado mais exigente. Ele não quer comprar esses produtos. Então você percebe a indústria também tendo que se posicionar e se reorganizar com relação a esse posicionamento, essa atitude. Então, eu acredito muito no poder do povo, sabe? Que a pessoa
a pessoa instruída, a pessoa entendendo que aquilo faz bem para ela vai mudar o comportamento dela, da sua família, da sua comunidade, da sua cidade, e consequentemente a indústria não vai querer ter prejuízo, e aí ela vai mudar as estratégias. Então eu prefiro trabalhar dessa forma. Mesmo porque a indústria ela tem muito dinheiro, né? E quem tem dinheiro consegue muitas vezes ter um trabalho de comunicação, de divulgação, muito mais expressivo do que profissionais que não tenham todo esse capital para investir nessa divulgação. Então hoje eu prefiro influenciar pessoas no meio onde ela vive e, consequentemente, isso trazer uma mudança micro, porque isso vai ser médio e com certeza vai ser macro. Eu tenho essa esperança, eu não desisto disso. Eu acredito, no primeiro momento, eu vou te dar um exemplo bem prático para facilitar o entendimento. Existem alguns alimentos que eles causam desencadeia até um processo de vício a nível cerebral, de neurotransmissão, inclusive, e a pessoa não sabe disso. Então, muitas vezes, a pessoa está viciada em determinados estímulos desencadeados pelo processo de metabolização desses alimentos. Vou dar exemplo: os carboidratos de alto índice glicêmico, algumas gorduras e tal. Então, o corpo está em desequilíbrio e a pessoa não sabe disso. Então, no primeiro momento, eu sempre tento fazer uma investigação do metabolismo para ver até onde é essa máquina humana desregulada causando isso, e até onde pode ter um fator social, muitas vezes muito forte, determinando a não mudança de comportamento. Porque eu sempre costumo dizer o seguinte: eu acredito numa tríade, né? São 3 palavras: informação, conhecimento e escolha. Eu falo isso muito nas minhas palestras, nas minhas aulas, até mesmo nas minhas consultas. Então, primeiro, uma informação jogada ao vento é uma informação. Uma informação direcionada a um público em um momento, ela se transforma em conhecimento. E a partir do momento quando a pessoa tem conhecimento, ela tem um poder nas suas mãos de escolher. Então, com raríssimas exceções, eu vejo ao longo dessa minha carreira profissional, ver pessoas que têm acesso ao conhecimento, elas entenderem, a partir do momento que elas continuam fazendo escolhas erradas, elas estão entendendo, ela tem autonomia, sabe? Tipo, eu estou escolhendo fazer errado. Aí a ideia, você está escolhendo fazer errado porque o teu corpo está desequilibrado e você não está conseguindo mudar as suas escolhas. Para isso eu estou aqui para te ajudar com nutrientes, com plantas, com fitoquímicos, seja lá o que for. Ou não, realmente isso é cultural e eu não quero mudar. É uma escolha. Então eu tenho que, acima de tudo, respeitar a escolha das pessoas. Mas eu acredito muito que a escolha, ela traz poder, e o conhecimento ajuda a mudar a escolha das pessoas. O Brasil, na minha percepção, tem que haver uma mudança cultural das pessoas para poder estimular a renovação dos políticos, para que haja mudança nas leis, entende? Porque eu vejo que a cultura do Brasil é muito centrada nos interesses próprios e na própria corrupção, sabe? Isso faz com que as leis não sejam mudadas. E eu acredito que a minha esperança, né? Eu tenho visto, aí tanto no cenário político, eu acredito que o brasileiro está acordando para isso. Primeiro, que eu acho que é o nosso papel enquanto profissional trabalhar com um veio de comunicação para as pessoas entenderem, sabe? Que o Brasil, acho que, se eu não me engano, até a última vez que eu vi, não sei se isso mudou, é o país no mundo que mais utiliza agrotóxicos, né? E que isso tem várias implicações na saúde das pessoas. Então, as pessoas começarem a entender que muitas vezes vários problemas de saúde que elas enfrentam é por questões políticas mesmo, que não mudam essas leis. Então a gente precisa mudar os políticos para que mudem as leis. E isso, na minha percepção, só é possível você trazendo conhecimento para as pessoas. Porque com certeza a indústria que vende os agrotóxicos, eles podem começar
a vender nutrientes, fertilizantes e não necessariamente, tá certo, ficar vendendo só agrotóxicos. Inclusive eu tenho visto isso, eu tenho alguns amigos que trabalham em multinacionais dizendo que em alguns países fora do Brasil a pressão social é tão grande que está fazendo com que as indústrias invistam em pesquisa para que haja essa mudança, né, de produtos. Então talvez eu acredito que essas indústrias elas têm que descarregar essa produção ainda nos países de terceiro mundo, nos países menos desenvolvidos, para não ter tanto prejuízo, porque os produtos estão aí. Respeitando as minhas crenças através de levar informação com embasamento técnico, científico e despertar esse senso crítico, né, esse espírito crítico nas pessoas. Então, assim, o ativismo para mim, se ele não estiver embasado em conhecimento e em estratégia, eu não sou de natureza radical, volto a dizer. Mesmo porque eu acredito assim, hoje em dia a gente vê que os hábitos das pessoas, independente delas comerem alimentos com uma alta carga de agrotóxicos, porque o agrotóxico, na realidade, além dele ser uma substância estranha ao organismo, ele faz com que o alimento nutricionalmente seja mais pobre, porque as principais substâncias que vão promover saúde para nós quando a gente come um alimento orgânico, elas são oriundas do que a gente chama do metabolismo secundário das plantas, ou seja, a planta está sendo cultivada e, de acordo com a exposição dessa planta em ambientes adversos, são ativados mecanismos, né, secundários a nível metabólico falando, que as plantas produzem determinadas substâncias para se proteger contra pragas e contra N estímulos. E são justamente essas substâncias, olha que interessante, que a planta produz para se proteger, que protege o nosso organismo. Então, quando a gente fala de um alimento orgânico, a gente não está falando apenas e simplesmente de um alimento livre de veneno. A gente está falando de um alimento nutricionalmente mais rico, né? E com certeza para trazer todos esses benefícios. Então, eu vejo que as pessoas hoje, elas não só comem alimentos cheios dessa carga tóxica, mas elas comem alimentos nutricionalmente pobres, certo? E aí, o que eu analiso? Então, além de aumentar a carga de substâncias tóxicas, as pessoas não conseguem suprir a quantidade de nutrientes. Não é só porque a pessoa está comendo, por exemplo, vegetais crus cheios de agrotóxicos. Porque se a gente for fazer uma análise, a maioria das pessoas come uma quantidade insuficiente, mesmo que fossem de alimentos ricos em agrotóxicos, que não é o caso que deveria acontecer em todos os momentos, mas a gente vê a carência quantitativa, né? Então, nos legumes, nas leguminosas, nas frutas, enfim. Então, a gente percebe que existe até a carência, mesmo que eu coma um alimento pobre, nutricionalmente tem essa carência. Então, é importante que as pessoas entendam isso, né? Que elas judiam, né? Que elas colocam o organismo dela num estado de alerta e de desequilíbrio muito grande pela carência quantitativa desses alimentos. Melhor dos mundos, a gente conseguir fazer o uso o máximo possível de alimentos orgânicos. Se não conseguir, né, tentar comer uma quantidade de alimentos, o Brasil, através da vigilância sanitária e dos órgãos competentes, eles vivem liberando, de acordo com as safras, os alimentos que estão sofrem mais o uso de agrotóxicos. Então, ter acesso, sabe, a essas tabelas para poder falar para as pessoas, olha, nessa safra, né, nesse período, né, de safra de determinados alimentos, o alimento A, B e C é o que mais tem a carga de agrotóxico. Então, não vamos comer desses alimentos, vamos comer os outros que tem menos agrotóxico, mas comer na quantidade adequada, né? Então, é muito importante. E outra coisa, talvez estudar estratégias. Isso eu falo da minha parte técnica, se existe uma maneira, às vezes, de neutralizar ou de minimizar a ação dos agrotóxicos na saúde dos alimentos, óbvio, antes deles serem ingeridos, que não comprometam o valor nutricional deles. Com relação aos alimentos,
Eu tento muito explicar para os meus clientes que existem duas relações com a alimentação, a relação racional e a relação emocional. Embora seja muito comum a gente verificar mais a relação emocional, porque tem muito a ver com a cultura, com a tradição. Então comer significa estar sentado próximo em volta de uma mesa com pessoas que a gente ama, em momentos de lazer, de descontração, como se fosse férias ou dias assim de descanso prolongado. Então normalmente a pessoa vai aliar a alimentação muito com o prazer e não na necessidade orgânica daqueles alimentos. Então eu tento mostrar isso para o cliente, né? Hoje as pessoas falam muito de dia do lixo. Eu falo assim, que eu de segunda a sábado eu como para nutrir minhas células e domingo para ser feliz, sabe? Então eu tento separar as coisas para que eu possa efetivamente ajudar o meu organismo a funcionar de maneira adequada. Então, acima de tudo, eu acredito nas minhas consultas, numa boa conversa, num trabalho de educação nutricional. Então eu acho assim, educação nutricional e de saúde, sabe? Talvez eu poderia, um dos focos que eu gostaria muito de fazer na internet, no YouTube, é ter um canal de educação nutricional e de saúde, para poder falar com as pessoas sobre isso. Porque a partir do momento que você leva o conhecimento, a pessoa, ela vai mudar. A pessoa agir diferente, isso não é rápido. Mas aquela história, sabe? Cada um tem seu momento. Mas com certeza a informação ela tem um grande poder de transformar a vida das pessoas. E a educação é um caminho.